esse nosso primeiro campo cardíaco, elas aglomeram-se e formam os nossos cordões angioblásticos, né? Então são pares aqui, né? Um par de cordãozinho, né, angioblástico aqui. E existe um processo da vasculogênese, que nós já vimos anteriormente. Ou seja, no primeiro dia de aula, e quando eu estou pensando em formar o coração ele é um vaso, ele é um tubo inicialmente, antes da gente ter toda aquela complexidade de formação da estrutura. Tá? Então a gente sabe que para formar no vaso sanguíneo existem dois processos. No primeiro dia de aula eu falei sobre isso, angiogênese e vasculogênese. Então o que eu vejo de formação do coração é um processo da vasculogênese. Então desse aglomerado de células eu preciso de formar ali um cano, né, para a gente poder ter um aspecto de um vaso tubular. Então eu preciso de fazer uma canalização para formar um lumen e aí a gente vai organizando. Então isso é a vasculogênese, tá? Isso eu já falei. Nesse momento, esse cordãozinho torna-se aí uma estrutura, né, com lumen tubular. Então com isso a gente tem então dois tubos endocárdicos, tá? Laterais. Né? É claro que nós temos, por volta da 16ª, do 16º, 18º dia, as células progenitoras cardíacas, elas já são destinadas tanto para formar as respectivas partes aí do coração, né? Quanto no processo aqui da lateralidade, o que vai ser esquerda, o que vai ser direita, pela via de lateralidade, que é estabelecida lá no processo da gastrulação, e que isso envolve, né, a expressão aí de vários genes e vários fatores de transcrição. Bom, não é o caso, a gente não está especificando aqui, mas preciso que vocês entendam que isso depende muito dessa sinalização celular. Bom, então olha lá, só para vocês terem uma ideia, as células que estão presentes, essas células cardiogênicas, né, elas recebem inclusive sinais desde a época da gastrulação, tá? Então a gente vai entender que lá naquele momento eu já posso direcionar para que lado essas células irão. Então essas células presentes no primeiro campo cardíaco até depois do segundo, elas já sabem para onde que elas irão para formar ali o coração. Então, ou seja, tudo depende de sinais moleculares. Então a gente não entra nessa parte bioquímica. Mas tem livro que traz, inclusive, né, a gente tem essas células que são no processo, né, da organização aqui no primeiro campo cardíaco, elas já estão separadas para onde é que elas irão ali, ó, formar partes de átrio direito, de átrio esquerdo, de ventrículo, tá? Então, assim, a coisa é bem mais complexa do que simplesmente eu estou aqui, ó, mostrando para vocês, tá? Então, não estou entrando aqui, né, em toda a complexidade, não estou nem falando da parte bioquímica. Essas imagens, esses cortes transversais, é o mesmo corte. O que tem de diferente da imagem de cima para de baixo? Então, assim, todos os livros, eles trazem, tentando mostrar todo o processo de desenvolvimento, utilizando inúmeras figuras. Eu selecionei algumas para montar aqui essa aula. Essa imagem, ela tem a mesma disposição dessas duas, ou seja, o corte transversal, porém em estágios diferentes. Isso aqui eu ainda não tenho nem a formação do tubinho, mas ela vai se formando aqui, quando você vai ter o fechamento do corpinho, então no sentido dorso ventral, então eu estou fazendo esse fechamento, ou dobramento, como eu falo aqui no vídeo, é a hora que eu entendo esse desenho esquemático. Aqui já está havendo esse fechamento, então por isso é que eu vou ali, ó, fundir os dois tubinhos. Então, ou seja, a disposição ali desse que eu chamo de corte transversal é o mesmo, só em momentos diferentes, tá? Aqui embaixo, ó, já está mais avançado do que ali. Bom, vamos continuar. O que nós temos é que no momento em que acontece dobramento cefálico e lateral desse embrião, aí por volta, né, da 4ª semana, os nossos tubos endocárdicos, eles se encontram numa região, né, da linha média, da futura região torácica, eles fusionam, né, mas nas extremidades caudais eles ficam ainda separados, e aí a gente forma, então, um único tubo cardíaco aqui primitivo. Esse tubinho cardíaco, ele vai cada vez mais se projetando para dentro da nossa cavidade pericárdica, e ele permanece ligado ao lado dorsal do nosso embriãozinho, né, da cavidade pericárdica, aqui pelo nosso mesocárdio dorsal. Esse mesocárdio dorsal, as células são derivadas lá
do segundo campo cardíaco, né? Bom, ao mesmo tempo, o que nós observamos aqui nessa imagem, nesses cortes transversais, né? Como que já acontece o processo de organização da parede desse nosso tubo, que é dividido aí, né, em 3 camadas, a gente vai ver um pouquinho mais aí na frente. Mas nesse momento aqui, a gente já começa, então, por volta do 21º, 22º dia, a gente já começa a ver a organização então, da parede aqui, ou seja, o nosso tubinho cardíaco ele é envolvido por uma massa, né, de células lá do mesodermis plano, né, que contém essas células progenitoras miocárdicas, ou seja, então com isso vai formando, né, o nosso miocárdio, né, isso faz parte, né, da camada mais espessa, que corresponde, né, à camada muscular da parede desse nosso coração. E existe uma camada que a gente está vendo aqui, ó, que é rica aqui em material extracelular, que está sendo secretado pelas células do miocárdio, né, chamado de geleia cardíaca. Então, é um material extracelular aqui rico em ácido hialurônico, por exemplo, né? E aí, com isso, vai separar, então, o nosso tubo endotelial aqui, né, do meu... Ó, acredito que quando depois você tenha passado pela aula de histologia, você vai entender, né, a organização em tecidos, compondo as 3 camadas. Eu acho que nesse momento fica mais fácil você entender o que seria ali esse tubo endotelial. Estou pensando em revestimento aqui, ó, né, da parede ali do coração. Então, quando você fala em endotelial, são células de revestimento que compõem ali, por exemplo, a camada mais interna, que vai ser o endocárdio. Então, acho que nesse momento, ou seja, no primeiro momento, agora você fala, mas é tanto nome e tal, então, quando você não tem, né, o conhecimento, inclusive, do aspecto histológico, e ouve isso aqui na embriologia, você fica meio confuso, mas eu acho que agora fica mais fácil de você entender. Cardio, que é aqui o revestimento desse nosso tubinho, né? Ou seja, aqui vai formar futuramente o endocárdio. É claro que existem algumas células mesodérmicas que não são derivadas aí do mesodermis plânico, e que vai migrar para a superfície externa do nosso miocárdio, formando aqui, ó, o epicárdio, ou seja, o revestimento visceral aí, né, da cavidade pericárdica, que aí cobre, né, todo o nosso coração. Bom, então a gente viu nesses esquemas, que representam, né, a formação inicial e a fusão dos nossos tubos endocárdicos, formando aí um único tubo cardíaco primitivo. Mas a gente tem que entender o seguinte, o posicionamento desse tubo. Então, no início do desenvolvimento do coração, a nossa área cardiogênica e essa cavidade pericárdica, elas estão à frente aqui dessa membrana bucofaríngea ou orofaríngea. Ó, e veja que, a princípio, o tubinho que está sendo formado, ele não está dentro da cavidade pericárdica. Olha lá, ele está fora da cavidade. Quando você tem um looping, que aí agora eu vou trazer ele para a caixa, primeiro para a região cervical, depois para a caixa torácica, é a hora que esse coração ele entra para dentro da cavidade pericárdica. Tá? O que nós temos? Devido ao desenvolvimento mais rápido que a gente tem da parte do nosso cérebro, essa membrana ela é puxada para frente, e com isso o coração e a cavidade pericárdica elas se movem primeiro para uma região, né, mais cervical e finalmente lá para a região torácica. As extremidades caudais do nosso coração, elas estão integradas com o septo transverso, né? Enquanto as nossas vias de saída levam ao saco aórtico, aos arcos aórticos. Então, posicionamento aí final do nosso coraçãozinho. Bom, então a gente tem o seguinte, que à medida que o nosso coração tubular ele vai se alongando, o que acontece nesse momento? Nós temos o que? Várias estruturas que começam a se formar devido a que a constrição desse tubo e a expansão, né, ou dilatação da parede do tubo para formar as nossas cavidades ou câmaras, né, cardíacas aqui, ou seja, ó, vou chamar a atenção nesse momento porque nessa literatura que eu peguei, então eu não me recordo se foi em biologia clínica ou médica, né, nessa figura onde você vê partes ali coloridas, veja que ali ele está trazendo 4 regiões, ó, o bulbo cardíaco, o ventrículo, o átrio, o seio venoso. Aí tem literatura que faz o seguinte, né, já traz ali um derivado do bulbo, como por exemplo aqui, ó, o cone. Aí o aluno vira assim, professora, mas são quantas regiões?
4 ou 5, gente, não me interessa quantas regiões a princípio, tá? Porque olha lá, eu sei que o bulbo, se a gente for pensar, ali ele vai derivar, né, outras estruturas. Ó, cone, tronco e ainda parte ventricular, parte trabecular do ventrículo direito. Então, ao longo do desenvolvimento, o bulbo vai virar essas 3 partes aqui. Então, tem literatura que já traz, inclusive, o derivado do bulbo como sendo cone. Então, gente, não se apegue a princípio em quantas partes ali, ó, esse tubinho vai fazendo essas constrições. Ou seja, eu tenho que entender sim que tem um bulbo, ok? Existe aqui, ó, as câmaras iniciais, ó, muito primitiva, ventrículo e átrio. E aqui, ó, a via de entrada, a via de saída e a via de entrada, que vai corresponder ao seio venoso, tá? Então, assim, a gente vai entendendo que, dependendo da literatura que você pegue, ele já pode entrar, inclusive, em um derivado do bulbo cardíaco. Então, não é qual que está mais correto, é 4 ou é 5? Não. Sabe que existe o bulbo e que ao longo do desenvolvimento a gente tem as estruturas derivadas dele. Nosso bulbo cardíaco, o nosso bulbo cardíaco, né, no processo de desenvolvimento é formado pelo tronco e pelo cone, né? O nosso ventrículo primitivo, o nosso átrio e o seio venoso. Então, concomitantemente ao alongamento, né, desse nosso tubo, o que vai acontecendo? Ó, ele vai invaginando aqui, ó, para dentro da cavidade pericárdica. Vamos lá. Cavidade pericárdica serve para proteger o teu coração. Só que para o coração caber lá dentro, ou seja, todos os ventrículos, né, os átrios, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma torção aqui, uma volta para esse coração caber lá dentro. A parede aqui do bulbo e do ventrículo cresce muito rápido. Então, por isso é que justamente eu tenho uma alça bulbo-ventricular. Então, agora isso aqui é importante, ou seja, a forma como se tem essa torção, onde eu vou encontrar o bulbo com o ventrículo aqui, ó. Então, nesse momento, existe uma alça que ela tem que ser pro lado direito. Então, eu estou pensando que eu preciso de recolocar partes do ventrículo numa posição mais ventral e os átrios sobem e vêm para uma região aqui, ó, mais dorsal, tá? E aí, quando eu começo a falar agora mais caudal e mais cranial, é porque eu estou pensando aqui na direção do corpo do meu embrião, tá? Então, quando eu falo numa região ventricular, ou seja, o ventrículo, ele se... Agora eu vou pensar o seguinte, já que essa alça é para o lado direito, o ventrículo vai ficar apontando para o esquerdo, o ápice é para a esquerda, e ele vai mais caudal, ele está descendo. Por outro lado, o átrio está subindo. Então, ou seja, o átrio vem numa posição mais dorsal e ele vai, ó, no sentido mais cranial. É isso que aí, na hora que a gente começa a falar, né, o aluno meio que se perde nesse momento, tá? Alça para o lado direito. Para o lado direito, aqui, se essa alça é para o lado esquerdo, eu já tenho uma falha. Aí a gente entra em quem? Na dextrocardíaca, tá? Então é importante a gente pensar nisso. Foi para o lado direito, a gente tem o ápice lá para o lado esquerdo do ventrículo, né? Entre o 23º e 28º dia, mais ou menos, né, ele vai sofrer uma volta para a direita. Né? Essa volta para a direita forma uma alça à direita em forma de U, ou tem livro que fala D, né, que é de dextro, ou seja, direita, e a nossa alça, né, cardíaca ou alça bulbo-ventricular. E aí isso resulta em um coração numa forma de S que a gente tem, né? E o ápice fica apontado para a esquerda. O nosso ventrículo direito primitivo, ele vai se deslocando de uma maneira mais caudal e ventral para a direita, né? E o ventrículo esquerdo primitivo, ele fica deslocado para a esquerda, tá? O nosso átrio primitivo, com isso, ele adquire, né, uma posição mais dorsal, né, e mais cranial. Bom, até o 28º dia, o alongamento do tubo já está concluído, mas ele continua no processo de remodelação adicional aí das nossas câmaras, né? O que nós temos com relação ao nosso bulbo? Ou seja, existe uma parte do terço proximal desse bulbo que forma a parte trabecular do ventrículo direito. A parte média do bulbo, ou seja, o cone arterial, ele formará as vias de saída de ambos os ventrículos. E a parte distal, o tronco arterioso, formará as raízes, né? E a
parte proximal da aorta e a artéria pulmonar. O nosso seio venoso, ele vai receber as veias umbilical, vitelina e cardinal, comum do córeo, da vesícula umbilical e o embrião aí de uma maneira, né, respectiva. Ou seja, o restante que nós temos no desenvolvimento do coração, né, que consiste principalmente no processo da remodelação das câmaras, né, do desenvolvimento dos nossos septos, da formação das válvulas, né, formação do nosso epicárdio, processo de inervação e do próprio sistema aí de condução, tá? Bom, então vejam que muita coisa vai acontecendo ali ao longo dessa oitava semana, assim, até a oitava semana, né? Mas a única coisa que eu foquei, então veja, a gente não falou de desenvolvimento de válvulas, as válvulas lunares, as lunares. A gente não falou aqui, né, do desenvolvimento de toda ali os arcos aórticos, a gente não falou nada disso. A gente basicamente focou em septação. Foi isso, tá? A gente vai falar agora do processo da septação desse nosso coração. Mas a gente precisa de entender o que é um septo, né? Ou seja, o processo que nós temos da divisão do nosso coração em canal átomo, ventricular, na própria divisão dos septos, né? Na própria divisão dos ventrículos, direito e esquerdo, dos átomos e a própria via de saída, acontece de uma maneira simultânea, que começa na 4ª semana e vai aí até o final da 8ª semana, a exceção do nosso septo, que divide aí, né, os nossos átomos, né? Bom, então, uma das maneiras que nós temos de formar os nossos septos cardíacos é através do crescimento, que você tem um desenho esquemático que nós temos, né, do nosso tubinho aqui, né, cardíaco, é através do crescimento que nós temos de massas de tecido. Essa massa de tecido, ela é formada, então, lá por aquela matriz extracelular, que é a nossa geleia cardíaca, e também pela proliferação, ó, de células, né? Elas proliferam, elas vão migrando. E aí, com isso, ó, o que nós vimos com relação aí, né, a essa região aqui, é que elas vão, então, se aproximando e vão, né, fusionando, e com isso a gente divide o nosso lume em 2 canais. Uma outra maneira que nós temos aqui de formação aí, ó, é através do nosso crescimento que a gente tem de uma única massa, né, tecidual, que vai continuar a se expandir até alcançar o lado oposto aí do lume. Então vamos lá, ó. Então veja, eu preciso pensar aqui que eu dependo sim de células, ou seja, as células presentes aqui, ó, lá no revestimento interno, eu vou pensar sempre ali em células endoteliais, e mais ali a massa, porque eu estou formando um tecido. Então esse tecido é chamado de coxim endocárdico, tá? Eu posso formar ali essa formação desse septo de uma forma linear, onde a gente vai entender, por exemplo, quando eu estou aqui dividindo, ó, o canal atrioventricular, tá? Então, ou seja, eu posso fazer dessa forma, como se fosse dos 2 lados da parede, de uma forma linear ou inclusive em espiral. Ou seja, quando a gente entende a formação do septo aórtico pulmonar. Então, esse espiral ou helicoidal, que eles também não entendem muito bem por que isso acontece, é como se eu estivesse vindo de um lado da parede com o lado da outra parede, ó. Então, é simultâneo, tá? Então, eu posso, nesse momento aqui, ó, encontrar de uma forma em girar, isso aí em espiral. A gente vai entender como isso se dá, né, mais pra frente. Ou eu posso pensar em um único lado, que é o que a gente vai entender do septo primário, do septo secundário nos átrios, e o septo interventricular, a posição muscular nos ventrículos. É como se estivesse somente, ó, em um sentido aqui, ó. Então, é como se fosse unidirecional. Então, é só um lado que está ali desenvolvendo esse septo, tá? Vamos continuar. Então, esses nossos coxins endocárdicos, então, eles se desenvolvem em algumas regiões, como, por exemplo, aqui está sendo demonstrado nesse desenho esquemático, os coxins endocárdicos, na região aqui, né, ventricular, na região cômono-truncal, e são nesses locais que esses coxins endocárdicos, que de alguma maneira ajudam aí na formação ao longo
do desenvolvimento dos nossos septos, que dividem os átrios, que dividem os ventrículos, principalmente na parte, né, membranosa e do septo interventricular, dos canais das válvulas atrioventriculares, o canal aórtico pulmonar, tá? Bom, então a formação aí que a gente tem, né, a partir aí desses nossos coxins endocárdios, que ajudam aí na formação dos nossos septos cardíacos. Vamos ver como é que é o processo da septação, então, no nosso átrio, né? O septo atrial definitivo, né, o que a gente chama de septo atrial maduro, então ele é formado pela fusão que nós temos de dois septos que são considerados aí musculares, né, de uma maneira que está sendo desenvolvido parcialmente, né, em nível aí do nosso embriãozinho, ou seja, o nosso septo primário e o nosso septo secundário. O septo primário, ele é um septo mais delicado, mais fino, mais flexível, e o nosso septo secundário, ele é um septo mais espesso, mais rígido. Por que dessa característica, né? E aí eu falei isso no vídeo, às vezes, não tem que saber disso, entendeu? Mas olha lá, porque tudo tem uma lógica de funcionamento, tá? E quando você for entender ao final disso aqui tudo, a gente vai nascer com restos desses septos. Porque esses septos, à medida que eles nascem, né, que eles vão surgindo, eles vão se remodelando. Quando a gente nasce com restinhos deles. Então, olha lá. O resto do septo primário, ele é mais flexível. O resto do septo secundário é mais rígido. Justamente, então, enquanto intrauterino, veja, eu não tenho circulação pulmonar funcionando. Então, eu dependo de um fluxo de sangue que vem do lado direito para o lado esquerdo. Esse movimento do sangue aqui, ó, é possível graças justamente ao restinho do septo primário, que muda o nome, gente, não tem como fugir disso. Ou seja, chama válvula do forame oval. É uma válvula, é um dispositivo. Então, veja, ele é mais flexível justamente porque quando o sangue passa, o sangue consegue empurrar aqui, ó, existe uma abertura, ok? Mas ele consegue empurrar essa válvula do forame oval. Quando a gente nasce, e veja que eu vou ter agora a circulação pulmonar, ou seja, o lado esquerdo vai trabalhar. Então, existe uma pressão maior aqui, ó, do sangue passando. Então, o que que acontece? Para que ele não volte, o sangue não venha do lado esquerdo e vá para o direito, o que que acontece? A pressão aqui é maior e o sangue, simplesmente, na hora que ele passa, ele vai fazendo com que essa válvulazinha agora aqui, ó, né, do forame oval, grude no restinho do septo secundário, que é mais rígido. Então, se ele fosse flexível, a pressão aqui, ó, faz com que o sangue fosse do esquerdo para o direito. Então, nesse momento, quando o sangue está passando, essa válvulazinha aqui, ela vai encostar lá no restinho do septo secundário. Como o septo secundário é mais rígido, não vai deixar o sangue passar. E esse momento que essa válvulazinha vai fazendo isso, com o restinho do septo secundário ali, ó, você vai fusionando. E esse processo de fusão, isso leva algum tempo, tá? Então, vamos começar agora o processo da formação desses septos. E os dois, no processo de desenvolvimento dos dois septos, né, aparecem no que? Aberturas, que são os nossos ósteos ou forames, também a gente pode, né, entender ali na literatura traz esse termo, que significa o quê? A passagem que a gente tem, né, da direita para a esquerda, né, durante todo o processo, né, da gestação, que é fundamental para o desenvolvimento e expansão normal do nosso átrio esquerdo e do nosso ventrículo esquerdo, né? Essa passagem, né, chamada de shunt também, né, que permite essa comunicação, então, entre os nossos átrios. Então, vamos lá, vamos entender como é que dá essa formação, ou seja, né, existe todo um processo de formação, de fusão, né, de remodelamento, de fusão desses nossos septos para formar aí o septo atrial definitivo. Então, o nosso septo primário, aqui, ele surge lá no teto do átrio e ele cresce em direção aqui, ó, aos nossos coxins endocásticos, lá no canal átrio ventricular. Já está dividido aí, né, parcialmente, né, em átrio direito e átrio esquerdo. Então, forma aqui, ó, a nossa aberturazinha, né? Essa abertura que nós temos, então, entre a nossa margem inferior, aqui do septo primário e os coxins endocárdios, representam, então, o nosso ósteo primário ou forame primário.
primário, né? Esse espaço ele vai reduzindo cada vez mais à medida, né, que a sua parte superior vai aproximando aqui aos nossos coxins endocárdicos. Agora, antes do fechamento total aqui do nosso septo primário, lá na porção mais dorsal, como a gente vê nesse desenho aqui, né, no corte mais sagital aqui, na parte mais dorsal desse nosso septo primário, aparecem alguns espaços, algumas perfurações aqui, que isso é devido, né, à morte celular programada, ou seja, um processo de apoptose. E aí, com isso, eles vão aumentando esses espaços, então eles se juntam para formar literalmente o nosso ósteo secundário, ou forame secundário. Então, com isso, a gente tem um novo canal para passagem, né, da câmara direita para a câmara esquerda, aqui no átrio, né? E o nosso septo secundário, logo em seguida, ele surge também aqui no perto do átrio, mas mais voltado para o átrio direito, bem do lado aí do nosso septo primário, né? E ele vai crescendo também em direção ao septo, tá aqui no canal átrio ventricular, né? De uma maneira gradual, porque o que ele faz? Ó, o que ele faz aqui? Ele sobrepõe, né, o ósteo secundário, né? E claro que a gente vai ter então uma abertura deixada aí pelo nosso septo secundário, que fica muito próximo aqui à região do assoalho, né, do átrio direito, que é chamado ó, de forame oval. Então existe uma parte remanescente do nosso septo primário, que está aqui, né, unida ao nosso coxinho endocárdico, que forma a válvula do forame oval. Então, toda essa organização que a gente está vendo de formação do septo, do forame oval, permite que o sangue passe somente do átrio direito para o átrio esquerdo, né? Uma vez que nós temos que o septo então primário, como eu falei anteriormente, ele é mais flexível, né? E ele vai se fechando contra o septo secundário, que é um septo mais rígido. Após o nascimento, por volta aí do terceiro mês, e nós temos aqui, né, a válvula do nosso forame oval, ela vai sendo pressionada contra o nosso septo secundário, e aí ele se fecha aí de um aspecto funcional, né, já que a pressão aqui no nosso átrio esquerdo ela é maior do que a do átrio direito, devido à nossa circulação pulmonar, e aí a gente tem então a formação da fossa oval, que aí separa definitivamente aí o átrio direito do átrio esquerdo, né? E o processo de formação anatômica e definitiva pode levar até quase mais ou menos aí 1 ano, tá? Bom, deixa eu só reforçar alguns pontinhos aí, vamos lá. Então veja, para eu pensar em formar o septo definitivo, vai dividir átrio direito de átrio esquerdo, isso só vai acontecer depois do nascimento. Então eu tenho que permanecer aqui com uma abertura ao longo de todo o desenvolvimento desse embrião até o nascimento, tá? Então é normal isso acontecer. Então vamos pensar, eu tenho que nascer sim com o forame oval, tá? Quando a gente for entender o desenvolvimento desse septo, então eu tenho aqui 2 septos desenvolvendo. Então por isso aqui, ó, septo primário, septo secundário, as aberturas, ósteo primário, ósteo secundário, então vamos lá. Eu sempre vou pensar que eu tenho algo, ó, para se direcionar, que é justamente aqui, ó, esses coxins endocárdicos atrioventriculares. Então, nesse momento, o septo surge lá do teto, né, aqui, ó, da parede, lá em cima do átrio, em sentido nessa direção. Enquanto ele está crescendo, existe esse espaço, que é o meu ósteo ou forame primário. Então, estou permitindo essa passagem do sangue do lado direito para o lado esquerdo. Antes dele encostar aqui, ó, e fusionar, eu preciso de dar continuidade desse espaço. Se eu fusiono isso tudo, ou seja, chegando daqui até aqui, o sangue não passa, tá? Então, o que eu preciso de fazer? Criar um espaço nesse momento. É a hora que a gente entra no processo de apoptose aqui, ó. Então, quando você tem a apoptose, eu estou formando um espaço, um ósteo ou forame, só que agora é o secundário. Então, veja que esse ósteo secundário, ele surge antes mesmo do próprio septo secundário. Então, uma coisa, veja que é independente da outra, né? Então, quando vocês, eu não sei qual grupo que apresentou a comunicação interatrial, em que vocês colocaram os tipos de cília. Um dos tipos mais comuns está relacionado justamente
a essa apoptose, que é o tipo ósteo secundário. Ou seja, o que se pode explicar aí, né, essa comunicação interatrial de ósteo secundário? O processo de apoptose é muito exacerbado e quando o septo secundário surge, ele não consegue sobrepassar esse ósteo secundário. Então, ou seja, vai ficar uma abertura, tá? Então, dos tipos mais comuns aqui de CIA, a gente tem relacionado ao ósteo secundário, ou seja, o processo de apoptose para formá-lo é muito maior. Então, quando o septo secundário surge, ele não consegue sobrepassar. Então, o septo, vou pensar no normal aqui, o septo secundário, quando ele surge, ele vai surgir, ele vai crescendo e ele tem que sobrepassar esse espaço. Mas o que fica é justamente o que a gente chama de forame oval. Então, ou seja, o sangue ele passa do lado direito lá para o lado esquerdo, existe essa válvazinha que possibilita, então, o sangue que ele consegue fazer essa passagem. Quando a gente nasce, o que eu tenho que ter? Então, veja que existe uma mudança fisiológica, não necessita mais do forame oval, e existe uma mudança anatômica. Então, a coisa não é de um dia para o outro. Então, eu já encontrei na literatura até quase 1 ano de idade para que você possa fazer o quê? Um processo de, além de você encostar, o que eu tenho que fazer? Fazer um processo de cicatrização. Então, ou seja, ali existe um tecido fibroso para eu formar, ao final, a fossa oval, que é o que vocês conseguem ver. Tá? Então, quando vocês vão lá na anatomia e ver aquela fossa oval, ali é o vestígio de onde tinha uma abertura, que era o forame oval. Tá? Então, aí eu preciso fazer uma formação de um tecido. Eu tenho que fechar isso aqui. E isso é a longo prazo, tá? Por isso que a gente fala que para formar um septo definitivo eu tenho que ter o surgimento dos septos, eu tenho que ter uma remodelação dos septos e a fusão de restos deles, né? Ou seja, o restinho do septo primário é a válvula do forame oval, que encosta no restinho do septo secundário, que ficou lá no tetozinho, ó. E aí quando a gente fusiona isso, eu tenho um septo interatrial definitivo, tá? Então, isso aí. Então, ele pode dar um diagnóstico antes do nascimento, então? Ó, aqui é uma comunicação interatrial, é a CIA. O ventricular, eu falo. O ventricular vai ter que ser antes até do nascimento, porque assim, aqui, o que acontece? Você vai nascer com uma comunicação, correto? Você vai nascer com o forame oval. Então, é normal você ter um espaço, tem que ter uma abertura ali, tá? Eu posso ter um fechamento precoce do forame oval? Posso. Nesse caso, é incompatível com a vida. Para que você tenha uma CIA, então eu posso pensar o seguinte, até 1 ano eu tenho que fechar o forame oval. Mas se você fecha o forame oval e você ainda tem uma comunicação, é porque ali eu posso ter ali os outros tipos de comunicação. Aí eu entro ou no ósteo, né, secundário, ou no primário, enfim. Então, vai depender mesmo de onde está o buraquinho, do local do buraquinho, tá? A comunicação interventricular, eu posso observar já intrauterino? Posso. Por quê? Porque ela é anormal. O septo interventricular, até a 8ª semana, tem literatura que fala até a 7ª, até a 8ª semana, você tem que fechar aquele forame interventricular. Então, ao longo do processo de desenvolvimento, né, embrionário e fetal, se você verifica que tem uma comunicação entre os ventrículos, já é uma CIF. Então, eu consigo visualizar assim, tá? O atrial é que é mais difícil, porque mesmo que você veja que existe a comunicação ainda, né? Então, até você saber se isso, de fato, o buraquinho está representando algo que não correlaciona com o forame oval, aí já é difícil, tá? Fernanda, o septo primário vira a válvula do forame oval e o septo secundário, que vira o quê? Septo secundário, só septo Ele só fica ali tampando para não passar do esquerdo para o direito. Tá? Formação anatômica e definitiva pode levar até quase mais ou menos aí 1 ano, tá? Bom, nosso septo lá no ventrículo agora, né? O processo de formação do nosso septo, que divide o ventrículo esquerdo do ventrículo direito, não esquecendo que ele está também, né, sendo formado simultaneamente ao nosso septo interatrial. Ó, só voltar nessa imagem aqui, né? Então, veja, enquanto o septo interatrial está se desenvolvendo, veja aqui, ó, de um estágio aqui para o outro, ó, veja aqui no ventrículo agora. Então, o ventrículo, ele tem uma porção muscular. Essa porção muscular, ela se deve aqui, ó, justamente pelo espessamento que a gente tem da parede muscular. E aí, ó, ele vai sendo direcionado agora, ó, o oposto.
Então a gente fala que é do ápice lá para a parte dos coxins endocárdios. Então eu estou formando um septo com uma consistência mais muscular. E aí, ó, existe o espaço também. Então eu vou ter um forame interventricular. Para que surja a parte membranosa do septo, eu vou depender lá do que está acontecendo lá no cone e no tronco. Então vamos lá. Agora, né, o processo de formação do nosso septo, que divide o ventrículo esquerdo do ventrículo direito, não esquecendo que ele está também, né, sendo formado simultaneamente ao nosso septo interatrial. E esse processo aqui de expansão que nós temos dos ventrículos e da sua parede medial contribui para a formação que a gente tem do nosso septo interventricular, ou seja, a porção muscular, né, desse septo interventricular aqui no assoalho, bem próximo ao seu ápice, né? A comunicação também entre as câmaras é possível graças ao nosso forame interventricular, que vai ter o seu fechamento completo quando acontecer a combinação que nós temos da proliferação e fusão de células presentes nesses coxins, né? Que a gente tem direito e esquerdo do nosso cone, ou que a gente pode chamar de cristas bulbares, né? E que formam, depois a gente vai ver, né, o septo aí também de trato, né, de saída, aí, o aórtico pulmonar, do nosso coxim endocárdico, que nós temos também, né? E aí com isso forma quem? Forma a parte membranácea ou membranosa que nós temos do nosso septo interventricular. Isso, ó, essa parte, todo o desenvolvimento dessas, ó, crista bulbar, então, de novo, o que eu tenho que pensar? Que é o que está acontecendo lá dentro do bulbo, ou se eu for falar cono troncal, então, de novo, eu vou pensar em formação do septo, então agora o que está acontecendo lá no bulbo. Só que aqui, então, vai ter o direito, vai ter o esquerdo, né, que ele está falando ali nesse momento. Então, eu estou fazendo, ó, em duas direções, em sentido centro. Porém, o que acontece? Não é de uma forma linear. Ele vem aqui, ó, e ele vai fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer como se fosse helicoidal ou em espiral. É uma espiralização de 180 que acontece nesse momento, tá? Então, esse sentido aqui, tudo que está acontecendo lá, cone, no tronco, né? Aqui no bulbo, de uma maneira geral, ali, tá? Isso está vindo e está descendo para que a gente feche aqui o forame interventricular. Ou seja, eu dependo do que está acontecendo lá no cone e no tronco para que a gente forme a porção membranosa. Então, ou seja, o que está vindo daqui, né? Nesse momento, eu vou encontrar com essa porção aqui, ó, do septo muscular e eu fecho esse forame. Então, eu formo a porção membranosa ou membranácea. Então, eu tenho que ter esse encontro do que está acontecendo aqui dessas cristas bulbares com o coxim e mais aqui, ó, a porção, né, muscular. Com isso eu fecho isso aqui. Então eu tenho a porção membranosa ou membranácea. Vamos lá para o tronco. Tá? Mas nós temos um processo de voltar um pouquinho. Foi então, né? Os ventrículos, o ventrículo direito e o nosso ventrículo esquerdo. Bom, e a gente está falando também, né, da septação aí do nosso trato de saída do coração. Vocês terem uma ideia, é um processo, né, bem complexo, que não foi totalmente ainda entendida, né, principalmente se tratando aí de desenvolvimento, né, embrionário humano, tá? Mas nós temos um processo de rotação, né, do nosso trato de saída, né, e do nosso tecido, das nossas cristas ou conchins, né, que se torna aqui necessário justamente para alinhar a aorta lá com o nosso ventrículo esquerdo, né? E o nosso tronco pulmonar com o nosso ventrículo direito. Então, também, aí por volta da 5ª semana, nós temos lá na parede do nosso bulbo cardíaco, né, a proliferação dessas células, né, aqui formando então as nossas cristas, né, bulbares, ou conotroncais, nós temos, e é uma configuração muito específica que ela se dá aqui, ó, em um giro em espiral, né? Então acontece uma espiralização de 180 graus dessas cristas
E isso pode ser explicado pelo fluxo sanguíneo dos ventrículos, né? E aí, quando elas se fusionam, quem nós temos aí nesse momento, né? A formação do nosso septo aórtico pulmonar, né? E com isso, separa então os tratos de saída aórtico, né? E pulmonar, ou seja, então, por causa dessa espiralização que nós temos, nosso tronco pulmonar ele gira em torno aí da nossa parte da aorta ascendente, né? Então vamos lá. Bom, então só uma coisa aqui, ó, veja. Então a gente tem as comunicações interatriais, comunicação interventricular e ali, ó, veja, se esse processo que é tão ainda, né, desconhecido, por que isso acontece dessa maneira? Se eu tenho um desalinhamento desse septo aórtico pulmonar, eu vou entrar numa condição. Então vamos imaginar. Olha lá, o que vai acontecer aqui? Eu posso ter uma estenose pulmonar, correto? Se eu tenho uma estenose pulmonar, por outro lado, eu posso ter uma aorta cavalgada aqui. Olha o que eu estou formando, duas malformações. E aí, o que acontece? Se eu tenho isso desalinhado, eu não formo a parte membranosa lá do septo interventricular, ou seja, uma comunicação interventricular. Se eu tenho estenose pulmonar, o que eu preciso fazer com o meu ventrículo direito? Trabalhar mais. Eu entro na hipertrofia. As 4 malformações de quem? Da tetralogia de Fallot. Tá? Então, ou seja, para que não tenha tetralogia, isso aqui ela tem que sair perfeito. Fernanda, nesse momento aí ainda não tem divisão de átrio, né? Já tem. Já? Eu não consigo identificar nesse mapa. Não, é porque o átrio tá por outro lado. Ó. Ele tá posterior? Ixi, já tá, ó. Ó, divisão de átrio e ventrículo, pra você ter uma ideia. Deixa eu só pegar uma imagenzinha, olha lá do septozinho. Eita, cadê o negócio, gente? Cadê o septo? Você tem que pausar. Nossa, sério? Crescendo que ele está. E ele vai crescendo, então, olha isso aqui, ó. Veja isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é átrio primitivo e ventrículo primitivo. Tá? Então aqui eu já estou pensando nisso, em formar esses coxins para começar a divisão ali, ó, do canal átrio ventricular. Tá? Então, ou seja, é justamente por causa do desenho esquema. Então aqui, ó, veja que você tá, tem uma divisão ali, ó. Tá? É porque ali você só tá vendo uma parte do seu ventrículo. Né? Ó, tá? Você tá vendo só isso aqui, ó, o seu ventrículo. Você não tá vendo o átrio ali. Tá vendo só uma parte do ventrículo. Tá? Então, realmente, assim, dependendo da imagem, você não tem essa visão ali de ver tudo, né? Átrio ventricular. Tá? Beleza? Bom, isso aqui, né? Não tem mais nada. A única coisa que eu vou falar agora ali é dos objetivos educacionais, enfim. Vocês já sabem aí. E mais aqui os livros, né? Então, basicamente, o que eu falei no vídeo, eu acho super importante vocês saberem, sim, tá? Não tem como ali, ó, mas por que eu não preciso saber?